no pós, assim, a própria Unimed me indicou que seria um pós legal de fazer, assim, da área que eu tô estudando e me aperfeiçoando. E aí falou, indica para as psicólogas aí que trabalham junto. Aí eu indiquei para o pessoal, daí as meninas, a Poliana já se inscreveu, né? E as outras meninas queriam conhecer, enfim, aí por isso entrou a Jaque, a Priscila está se formando agora. Então, as meninas entraram para conhecer um pouquinho, que eu acho que é uma área bem legal, que tem muito a ver com o que a gente trabalha, com estimulação precoce, enfim. A Jaque, ela, bem quando eu caí, ela estava falando, me mandou um WhatsApp dizendo que não estava conseguindo ouvir. Não sei se a Jaqueline agora está conseguindo ouvir, ela tem que ativar ali o som usando a internet. Está conseguindo ouvir, Jaque? Sim, agora eu estou conseguindo ouvir. Tá aí a Jaque. Tá, que bom. Legal. Estamos te vendo também. Legal, Jaque. Seja bem-vinda aí. Obrigada. Que bom. E Regina, lá foi na Unimed de Esteio ou Unimed Porto Alegre que tu pegou essa informação? A Unimed Porto Alegre, eles Unimed que me Porto Alegre. mandaram. Sim, sim. Eu tenho pacientes que são atendidos pela Unimed Porto Alegre também. Eles fazem, os pais têm convênio e aí a Unimed faz o pagamento, né? Pelas consultas. Eles que me falaram assim, o Celso, ele é um excelente profissional, acho que seria legal fazer o pós com ele iria aprender bastante. Então, eles me indicaram, né? A Unimed Porto Alegre que acabou me indicando para fazer o curso contigo, né? Como a gente atende o convênio, falou, indica para as psicólogas que atendem autismo, que têm interesse em se aperfeiçoar na área. É um pós excelente, assim, para trabalhar desde crianças pequenas até com crianças maiores. Então, eles que me deram a indicação. Legal. Me mandaram o link, me mandaram tudo. Que bom, que legal. Ficamos satisfeitos que a Unimed está nossa parceira aí. Muito bom, bem legal. Então, é isso, realmente. A gente faz um trabalho bem interessante. E aí depois eu posso explicar melhor, mais detalhado para vocês como é que é todo o processo aí, tá? Mas vamos continuar com as apresentações. Então, Jaqueline, fala um pouquinho de ti aí. Então, eu sou a Jaqueline, né? Eu sou psicóloga, tenho formação também na infância e na adolescência. Eu estava trabalhando na área da atenção psicossocial. Agora estou trabalhando na clínica lá com a Regina, então também buscando conhecimento mais voltado para a área de autismo agora, né? E aí surgiu então esse interesse, né? Dessa proposta da pós, de escutar e entender um pouquinho como é que vai ser, enfim, o curso, né? Legal, bem legal. Bom, então vou apresentar para vocês a nossa ideia do pós-graduação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Vou compartilhar a tela, mas a gente vai conversando junto, tá? Não é nada assim, não é uma aula que eu vou dar para vocês, não tem essa pretensão aqui, até ficaria bem chato, né? Uma coisa assim. Então, eu vou colocar aqui a tela para vocês e a gente vai conversando sobre as várias coisas aí. Vou botar no início, peraí. Botei a tela errada. Aqui. Pronto. Professora, a gente fez, eu e a Jaque, a gente fez a pós em infância e adolescência no INTCC, que é pelo FAMAQui também. Isso também foi algo que nos chamou a atenção, pela FAMAQui, que é a mesma instituição que a gente fez o pós lá com o Prado, com a Adriana. Sim, aí a gente... O Alex é o diretor, o Carlos, né? Olha, a FAMAQui é uma instituição muito legal, pessoas com a cabeça bem aberta. Por isso que eu também escolhi a FAMAQui como sendo nossa parceira da Ser Global para a gente montar esse projeto que vocês vão ver que é muito interessante. Então, o que vocês estão trazendo é essa tela que eu botei aqui, das expectativas que a gente tem sobre alguma coisa. Então, a gente tem vários projetos. Muitas vezes a expectativa, né, como está aqui na tela, é mais alta do que a própria realidade. E aí a gente se frustra um pouco, né? Mas eu espero que a gente possa atender aí as expectativas de vocês dentro daquilo que a gente faz, né, como formação. Então, um pouquinho assim do que eu sou formador, coordenador do pós também. Eu tenho doutorado em educação pela URGS e mestrado também. E tenho especialização em educação psicomotora, psicomotricidade relacional. Sou membro do comitê da Associação Brasileira de Psicomotricidade. E também dou conferências com, né, por exemplo, a Gisele foi minha aluna no IPA
Agora, ela foi minha palestrante no IPA também, que eu convidei ela para palestrar, porque ela trabalha com psiquiatria, né? A educação física e a psiquiatria no Hospital de Clínicas. E agora ela me convidou para dar uma palestra lá no Clínicas também, que eu aceitei, vou fazer tranquilamente lá para a gente divulgar a psicomotricidade. Então, eu também faço, né, conferências, sou consultor e tenho alguns livros escritos, que são esses 4 que estão aqui. Esse último aqui, Corpo e Movimento, né, ele foi traduzido para o espanhol, então foi lançado agora em novembro do ano passado. E tem mais outros 3 livros, O Silêncio da Criança, que é um livro bem para quem está querendo trabalhar com clínica, uma criança que não falava até por volta dos 6, 7 anos, que a gente desbloqueou a fala através da psicomotricidade. Então, um trabalho bem interessante, que era do meu mestrado, inclusive, esse aqui. Então, é alguma coisa que eu faço aí na parte de... Eu adoro pesquisar, escrever, né? Então, é algo que eu gosto muito de fazer. Então, no Brasil, esse autor aqui, o Lapierre, esse que eu estou abraçado aqui com ele, ó, aqui estou eu, a filha dele, Anne Lapierre, e o Lapierre, ele que trouxe a metodologia que a gente pesquisa e estuda, o André Lapierre. Né? Então, desde 86 que eu acompanho, eu conheci ele num congresso, com mais de 2.000 pessoas nesse congresso, e a partir dali eu venho estudando a psicomotricidade e não vou parar de estudar a minha vida inteira, porque eu sou apaixonado por isso. Aqui do lado, tomando chimarrão, é a Núria Frank, é a nossa parceira do pós, ela é da Espanha, de Barcelona, e ela é nossa parceira na formação do pós-graduação. Então, ela só não veio agora porque ela está com esse negócio do Covid, mas ela vem ao Brasil sempre, regularmente, fazer formações com a gente. Então, essa aqui é a minha primeira turma, quando eu fiz a formação com o André Lapierre. Ele veio ao Brasil em 92, fez a formação, e eu participei aqui da formação. Não estava com cabelo branco ainda, né? Mas agora já está um pouquinho branco. Então, foi muito legal conhecer o Lapierre. E aí, depois nós trouxemos a Anne Lapierre, está aqui ela, em 2008. E a gente formou uma turma em 2008 também. E esse aqui, o Cristiano e o Aurélio, são os supervisores do nosso pós-graduação de agora. Então, para vocês verem que a gente vem vindo há bastante tempo estudando essa metodologia. Aqui está a turma 1, que já se formaram 20 psicomotricistas em 2020. Em março nós formamos eles, em abril formamos eles. Então, estão aqui, né? A gente está aqui com esse grupo bem legal. Opa, o que aconteceu aqui? Deixa eu passar. Deu. Então, como eu falei para vocês, a psicomotricidade agora é uma profissão. Em 2019, em janeiro de 2019, se tornou profissão. E isso deu uma diferença muito grande, porque até então todo mundo trabalhava com psicomotricidade. Por exemplo, o psicólogo pode trabalhar com psicomotricidade, educador físico, fisioterapeuta, ATO, todo mundo, fonoaudiólogo, todo mundo metia um pouco, né, a mão na psicomotricidade e sem problema, porque são conteúdos que vocês têm que ter conhecimento. Mas a gente, sendo psicomotricista, nós temos alguns diferenciais que favorecem a nossa profissão e aí depois eu vou falar para vocês. Então, muitas pessoas começaram a procurar cada vez mais essa formação. Então, essa aqui é a turma 2, que nós iniciamos em 2020 e começamos de forma online. Essa turma não teve ainda a parte da formação pessoal, que é o que normalmente a gente inicia com a formação pessoal, mas eles não tiveram devido à pandemia. Então, nós fomos desde abril até agora com a parte toda teórica do pós-graduação e agora, no final de março, nós vamos iniciar com a formação pessoal. E vocês vão se agregar e vão iniciar junto com essa turma também. Então, nós vamos juntar a turma 2 e 3, vai ser uma turma híbrida, assim, no sentido dessa junção, que não tem problema, porque, na realidade, todo o conteúdo vocês vão receber depois esse conteúdo também, de forma online, não vai ser gravação, vocês vão receber o conteúdo online, direitinho, né? Mas, juntando as turmas, a gente fortalece a questão da formação pessoal. Então, voltando à questão do psicomotricista, né, gente? Em 2023, como 2019 foi feita a regulamentação, em 2023, para alguém ser psicomotricista, tem que fazer 4 anos de graduação. Então, vocês estão entrando no momento exato para fazer essa formação, através de 16 módulos de formação e mais 3 de apresentação do TCC e da banca. Porque daqui a pouco, 2023, não vai poder fazer mais, vai ter que ser graduação para ter essa formação, né? Isso é devido a essa regulamentação da profissão.
Então, aqui tem algumas questões teóricas, né, da psicomotricidade, que ela nasce lá com Dupré, em 1900, aí vem o Vallon e o Lapierre, que é o que a gente estuda realmente. A gente tem uma visão que a psicomotricidade deve trabalhar com a globalidade do sujeito. E a gente coloca essas fotos aqui para mostrar que, normalmente, as disciplinas e o pensamento humano é muito numa linha de que as pessoas têm que responder a determinadas situações. Então, por exemplo, né, essas meninas que estão aqui uma atrás da outra. O que esses corpos estão falando? O que será que elas aprendem nesse formato de posicionamento que elas estão, né? Então, isso a psicomotricidade vem trazer como sendo algo revolucionário dentro da educação, para contrapor esse ensino tradicional, de que tem que ficar todo mundo em fila, de que tem que ser do menor ao maior, de que tem que ficar todo mundo sentadinho na classe para aprender comportados em silêncio, de cabeça baixa. Então, a gente vem trazer esse movimento de diferença, numa visão de ser global. O que é esse ser global? Ser global é uma visão de que nós não somos parte, nós não somos só cabeça, nós não somos só corpo. Quando eu entrei no curso de fonoaudiologia, em 97, no IPA, quando eu entrei no curso de fonoaudiologia, para dar disciplina de psicomotricidade, que eles tinham 60 horas de psicomotricidade lá, que é mais ou menos o que a Jaqueline falou, ou a Liliane falou, não, a Poliana falou, que vocês têm uma formação, né, tem informações sobre o que é a psicomotricidade. Então, eu dava essa disciplina no curso de fonoaudiologia. E lá na fonoaudiologia, em 97, eles pensavam a pessoa do peito até a cabeça. É isso aqui, né? O pulmão, a parte fonatória, articular da boca e pronto. Quer dizer, se o cara está com um problema no dedo do pé, quem está interferindo, ou se ele brigou com um familiar, ou porque morreu o cachorro e modificou o tom da voz, isso não tinha muita interferência, sabe? Então, essa visão global significa de que nós não somos uma parte, nós somos a globalidade. E o que nos interessa é a questão de o que há de positivo no sujeito, e não o que ele não sabe fazer. São coisas fundamentais. Então, o catavento, ele representa o ser humano na sua globalidade. O socioafetivo seria o centro do catavento. As pessoas se relacionam e nascem através de uma relação primordial entre mãe e bebê, e a partir daí se torna sujeito. Mas ela precisa também da questão psicomotora, que é o esquema corporal, as coordenações e percepções, que fazem movimentar esse catavento, que dão dinamicidade à nossa vida, o movimento do corpo. Mas só isso não basta, tem que ter o conhecimento também, que é a parte cognitiva, e o que eu chamo de espiritualidade, que são a questão dos valores, que é valor, né, que nós somos um ser de relações, que vivemos num planeta, que fazemos parte do planeta. E aí, hoje em dia, a gente está vendo muito bem isso, né, que o que acontece na China chega aqui no Brasil rapidamente, e esse vírus pegou a todos nós e mostrou que a nossa humanidade é muito frágil, e nós temos que dar conta disso. Então, é essa globalidade que nós falamos na psicomotricidade. E a psicomotricidade tem ambientes de atuação. Nós estamos colocando aqui 4 ambientes para vocês. O ambiente clínico, o ambiente socioeducativo, o ambiente educacional e o ambiente organizacional. O psicomotricista pode atuar nesses 4 ambientes. Claro que de forma diferenciada e com uma formação diferenciada também para cada um deles, tá? Então, por exemplo, no ambiente educativo, o que é fundamental para nós, né, da psicomotricidade? Existe a possibilidade de escuta. Então, a criança, o aluno, ele não é alguém que vai só ali para aprender. Ele vai ali para se desenvolver como ser humano. Nós fazemos essas atividades dentro de um local protegido, desculpabilizante, e tem possibilidade de desejo. A criança deseja aquilo que ela quer fazer. Não é tudo imposto, não é? A criança vai brincar através do jogo livre espontâneo e a partir dali ela vai fazer suas descobertas. E em cima disso ela busca a sua autonomia. E o fundamental, que é o último item que eu botei, a atuação do psicomotricista como parceiro simbólico dessa relação. E isso vocês vão aprender a fazer no pós-graduação, através da formação pessoal, da prática supervisionada, que eu já vou explicar daqui a pouco.
O grande autor que a gente estuda é André Lapierre, mas não só ele, mas ele é um dos fundamentais autores da nossa teoria. E ele diz que devemos trabalhar através da comunicação humana e que trabalhar com aquilo que há de positivo numa criança. E também evitar rótulos. Então, nós não trabalhamos com criança que síndrome... nós temos um síndrome de Down, nós trabalhamos com síndrome de Down, ou trabalhamos com um autista, nós trabalhamos com crianças. Nós partimos do pressuposto que cada criança tem algo de positivo a ser desenvolvido. E a melhor maneira da gente fazer isso é desculpabilizar essa criança e fazer ela esquecer essa problemática. Claro que isso tudo através de metodologia científica, não é nada assim de, né, eu acho que dá. A gente vai mostrar para vocês como se faz isso. Então, isso dentro do ambiente educativo, né, eu estou falando, e agora na parte clínica, como é que a gente faz? O primeiro trabalho descrito foi nos anos de 72, 70, que o Aucouturier e o Lapierre trabalharam com uma criança que não falava, também por volta de 6, 7 anos. É o caso Bruno, não sei se você já conhece, mas é um livro muito difundido aí pelas questões de terapia. Bom, a gente trabalha então no ambiente clínico através dessa linguagem não verbal. O que é linguagem não verbal? Significa que nós nos comunicamos não só pela fala, nós nos comunicamos através do gesto, do olhar, do toque, das vocalizações. Tudo isso faz parte das questões não verbais. E aí, não sei se vocês conhecem o Dr. Outeiral, ele é um cara que fala muito dessa questão das diferenças de cada criança. E uma mãe liga para ele, que ele é um psiquiatra, né? E ele perguntou assim para ele, doutor Outeiral, o senhor trabalha com Ritalina? Daí ele responde, não, eu trabalho com crianças. Exatamente para mostrar que existe uma diferença por trás de todas as semelhanças que nós temos como humanos. Então, não é assim, vou dar Ritalina para todo mundo. Não, a gente não trabalha com Ritalina, a gente trabalha com a criança. Se a criança precisa de Ritalina, se isso é importante para o desenvolvimento dele e para a questão da atenção dele, bom, que seja dosado de acordo com aquilo que a criança precisa. Mas não simplesmente assim, porque foi um boom de Ritalina, né? Há uns anos atrás, todo mundo tomava Ritalina. E tem alguns alunos de medicina que ainda fazem isso para manter a atenção, para ficar por mais tempo atentos a determinadas coisas. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Sobre a questão dos rótulos que são dados e que a gente deve trabalhar, então, com esse diferencial. Aquilo que a criança nos apresenta e desenvolver as suas potencialidades. Claro que quando a gente fala, né, que a gente trabalha com jogo livre e espontâneo, que a gente deixa a criança participar através do desejo dela, existe um limite. Existe limite. E o limite é estruturante. E olha o que o Outeiral fala, que o limite é a criação de um espaço protegido onde a criança pode expressar a sua criatividade e espontaneidade. Então, muitas vezes, os pais ficam nessa coisa do limite. Vem cá, como é que se dá o limite? Eu digo não, eu não digo não, como é que eu faço? E aí ele diz assim, que a gente deve aprender com as crianças, que falam antes o não do que o sim. Então, o Outeiral é uma pessoa muito especial. Ele faleceu nos anos 90, mas ele deixou um legado de escrita aí muito legal e vários trabalhos importantes que a gente utiliza também como base referencial. Bom, cada um de vocês, psicomotricistas que vão fazer o curso, vocês vão ter um tapete desses aí. Porque o psicomotricista tem um tapete. Esse tapete, ele serve para fazer a nossa conversa inicial com as crianças. Ele também é o local de encontro. A criança entra na sala, tira os calçados, entra na sessão e senta no tapete para conversar com a gente. E é aí que iniciam as grandes conversas e as grandes questões que vão surgir durante todo o desenvolvimento da sessão, né? A gente utiliza materiais clássicos, que são bola, bambolê, e aí depois vocês vão aprender isso também, né? Ele pode servir de mediador de contato. Então, por exemplo, eu posso tirar uma bola lá para a Poliana pega a bola, ou a Poliana tira a bola para mim. Então, já manteve um contato através desse objeto mediador de contato, que é a bola. Tem as cordas também, tem os tecidos, tem os jornais, as caixas de papelão, bambolê, que é muito importante também.
Então, esse é um mercado muito novo que vocês estão entrando agora e muito interessante, porque ele pode abranger qualquer profissão, na realidade. E a gente fala que é da área da educação e da saúde, qualquer um da área da educação e da saúde pode ser psicomotricista agora, fazendo a especialização. Claro que em 2023 daí vai ter uma graduação específica para isso, você vai fazer aquilo que eu falei, durante 4 anos de formação, né? Então, os profissionais, pode ser fisioterapeuta, músico, pedagogo, psicólogo, qualquer da área da educação e da saúde. Está entrando alguém agora aqui. Não sei quem está entrando, depois se apresenta. O curso, então, ele é realizado através de aulas presenciais e online. Toda a parte de formação pessoal é presencial, que é o que vocês vão iniciar agora em março, com as aulas, com as sessões presenciais. Claro, com todos os cuidados necessários, né? Com máscara, álcool gel, distanciamento, tudo isso está sendo pensado para que a gente possa atender vocês dentro da parte de formação pessoal. E que, claro, em breve estaremos vacinados, se Deus quiser, né? Então, serão 16 módulos, 3 meses de orientação, totalizando 19 módulos de formação. Cada módulo vai ter 20 horas com aulas teóricas ou aulas de supervisão de estágio ou formação presencial, formação pessoal presencial. Durante toda a formação, vocês vão ter também seminários e congressos, que vocês vão participar gratuitamente. Faz parte da grade curricular. Essas são as disciplinas que vocês podem olhar no site lá, né? Então, tem várias disciplinas, tem uma específica sobre o transtorno do espectro autista também. Esses são os nossos professores. Então, a nossa formação é através de 3 pilares. Prática supervisionada, formação pessoal e a parte teórica. O que é formação pessoal? É conhecer a si mesmo. E a gente vai se conhecer através de 130 horas de formação pessoal, de prática, né? De movimentação e de relação, para que tu possa te compreender, para que tu não projete no teu aluno ou no teu paciente as tuas questões. Isso a gente faz através da formação pessoal, que não é terapia, mas ela trabalha de forma terapêutica na globalidade de cada sujeito, tentando buscar a tua essência como ser humano. Então, se tu consegue reconhecer as tuas dificuldades e tuas potencialidades, e tu estando bem contigo mesmo, aí sim tu consegue auxiliar o próximo. Esse é um pressuposto básico, né? E a gente vai trabalhar exatamente com isso, com a comunicação entre as pessoas e de forma não verbal, tentando compreender, então, essa linguagem através do gesto, do toque, da vocalização, e aprendendo a decodificar as mensagens não verbais. E claro que daí ela tem toda uma organização, essa formação pessoal, né? Tem o ritual de entrada, tem o desenvolvimento, tem o ritual de saída. Então, assim como a aula que vocês vão dar, ou na clínica, tem rituais. Então, as sessões de formação pessoal, para a formação de vocês, também tem ritual. E também é realizado no tapete, com materiais clássicos. Então, uma sala ampla, né, com ventilação, tudo direitinho, que vocês possam trabalhar e se perceber na sua relação de ser, na tua possibilidade de desejo, respeito às diferenças, desenvolvendo o potencial humano, através do quê? Do diálogo dos inconscientes. Então, essa imagem de 2 icebergs representa bem o que a gente vai fazer durante a formação pessoal, né? Porque aqui em cima, nós, no nosso ego, a gente não vê a profundidade que é o nosso inconsciente. Então, a gente vai se encontrar e vai se enxergar de uma forma superficial. Porém, com a formação pessoal, a gente aprende a visualizar a profundidade de cada ser humano. Aqui, por exemplo, é uma formação pessoal, né, que tem crianças brincando. Estão vendo essa criança aí? Que idade será que tem essas crianças aí? Né? Estão fazendo formação pessoal, 20, 25, 30 anos, 35, 40, 50, aí depende da intensidade que a gente faz de cada formação, tem uma variedade de idades, né? Então, olha aqui,
crianças brincando com bola, né? Parece criança brincando. Olha aqui, ó. Essas aqui são crianças brincando mesmo, numa escola particular de Porto Alegre. E aí eu botei as duas fotos juntas. Então, na formação pessoal, a gente acaba indo para questões mais primitivas. E Lapierre fala que quando a gente está fazendo uma vivência, a gente trabalha com crianças de 0 a 90, 100 anos. Então, está aqui como eu falei para vocês, os formadores sou eu e a Núria Frank, da Espanha. O Aurélio e o Cristiano também se formaram formadores, então eles agora podem fazer a formação pessoal também e fazem a supervisão da praxis também com a gente. Então, a praxis supervisionada, o que é? É o estágio que vocês vão realizar em escola, com esses conteúdos que vão ser colocados para vocês, com no máximo 10 crianças em cada turma e com um trabalho orientado, onde vocês vão ter uma guia de acompanhamento, vocês vão fazer um relatório descritivo e vão ter uma ficha de observação que vai ser apresentado para os supervisores de estágio de vocês, junto com a filmagem. Então, vocês vão fazer uma filmagem dessa atividade. Normalmente, a gente solicita que façam de duplas, para que um possa auxiliar o outro. E aí, metade da turma fica com um, metade da turma com o outro. E vão fazer a dinâmica do trabalho, né, através da movimentação com os materiais, filma isso e apresenta o filme para os supervisores. E isso pode ser de forma online também. Então, nós temos na FAMAC, a gente tem a plataforma Zoom, e nessa plataforma Zoom a gente tem a possibilidade de fazer salas, de colocar até no máximo 100 pessoas na sala. Então, a gente pode colocar a filmagem, a gente pode debater de forma presencial online, que é o que a gente pretende fazer. Já na formação da praxis supervisionada clínica, que eu já vi que tem muitos psicólogos que vão querer se endereçar para a questão clínica, então é feito através de um semestre adicional, onde vocês vão ter, então, todos os conteúdos necessários para trabalhar na clínica. Ou seja, como é que se planifica uma sessão, como se faz uma entrevista semi-estruturada com os pais, interpretação dessa entrevista, a contenção aos pais e às crianças, a decodificação, a intervenção, os conteúdos e a própria devolutiva que vocês têm que dar para as crianças, para os pais, através daquilo que a criança vai te apresentando. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, vou mostrar agora um pouco dos nossos eventos e dos nossos intercâmbios, e aí depois eu abro para a gente conversar. Pode ser? Então, vamos lá. Então, o primeiro encontro que a gente fez aqui foi em 2015. Na PUC, em 2015, nós trouxemos a Núria Frank. Quando a Núria Frank veio para o Brasil, eu já conhecia ela de 99, tá? E aí eu achei ela de novo e trouxe ela para o Brasil, e agora ela é uma das nossas supervisora científica do nosso pós-graduação. Então, com ela, nós montamos essa metodologia dessa visão global de ser. É uma metodologia específica. E vocês vão ver que a gente não dá apelido para a psicomotricidade. Você já deve ter escutado por aí. Psicomotricidade relacional, psicomotricidade funcional, psicomotricidade heurística, antropos psicomotricidade. Você já deve ter escutado vários tipos de psicomotricidade. Nós chamamos apenas de psicomotricidade, sem nenhum apelido. E vocês vão entender depois por que a gente faz isso. Nesse livro aqui, a gente ainda chama de psicomotricidade relacional, mas a partir desse ano, nós, então, ajustamos a metodologia e a gente só está formando psicomotricistas e chamando de psicomotricidade, porque ela não precisa de apelido. Em 2019, a gente fez um congresso internacional, onde a gente trouxe Jorge Fernandes, que é nosso parceiro também, de Évora, onde eles têm um mestrado em psicomotricidade em Évora, que nós estivemos visitando. Trouxemos Juan Mila, que é um doutor aqui do Uruguai também, fantástico, a Núria Frank, e eu fizemos um debate bem interessante. Esse trabalho está dentro do pós-graduação, então vocês participam de todas essas palestras gratuitamente, como uma parte da formação de vocês. Em 2020, a gente fez um congresso, uma jornada internacional, a terceira jornada internacional, que trouxemos
palestrantes de vários locais do mundo, da Argentina, do Brasil, da Espanha, da França, da Itália, de Portugal e do Uruguai. Também gratuito para os nossos alunos. Aqui estão aqui os palestrantes, né? O pessoal da Espanha, o pessoal da Argentina, todo mundo aqui presente. E algumas experiências que a gente fez pelo mundo, que eu acredito que vocês, eu vi que a Regina falou que ela tem vários estudos, né, do transtorno do espectro autista. Eu tive o prazer de estar com Maria Cristina Lasnik, que é uma das maiores pesquisadoras de transtorno do espectro autista no mundo, e nós estivemos lá no mestrado dela, com um grupo de mais alguns alunos do IPA e professores também. E a gente conheceu, então, o PREO, que é esse protocolo que ela criou para desenvolvimento e para detecção da possibilidade da criança entrar no transtorno. Então, foi muito interessante esse trabalho que a gente fez lá. Também assistimos a Muriel, que é essa que está aqui embaixo, que é uma psicomotricista também, que trabalha mais na linha de sensório e motricidade, de André Boulanger. Também conhecemos aquela que eu falei, a Marie-Claire Busnel, que foi a que fez a pesquisa da sucção, que eu falei para vocês. Dentre outros, né, outros vários pesquisadores que a gente conheceu lá. Estivemos também na Espanha, em São Sebastião, onde nós conhecemos a Arantxa, através da Núria Frank, e aí nós demos palestra lá. O Aurélio e o Cristiano me acompanharam nesse trabalho também, que são nossos supervisores. Então, a gente apresentou o trabalho e conheceu o trabalho nas escolas de lá. E as escolas são fantásticas, né? Lá eles têm todo um material. Essa aqui é uma sala lá de psicomotricidade de uma escola municipal deles. Então, olha a condição que eles têm, né, de desenvolvimento da psicomotricidade através de uma sala ampla dessas, com todos os materiais. E então eu fui convidado aqui por Jorge Fernandes para dar uma palestra em Évora, em fevereiro de 2017. E aí nós montamos essa parceria com Évora. A gente faz várias trocas. Trouxemos a Guida, que é uma professora doutora de lá também, para palestrar para nós. Então a gente está com um intercâmbio bem legal com eles. Estivemos em 2019 em Pádua, na Itália, e aí nós conhecemos Laura Bettini. E esses aqui são os nossos alunos da primeira turma do pós-graduação. Em 2019, nós levamos 9 alunos do pós-graduação para a Itália. E aí fizemos esse intercâmbio lá, que foi assim, ó, fantástico. Conhecemos a Laura Bettini e o trabalho que ela faz lá. Aqui é a Laura Bettini. Ó. Ela deu uma palestra para nós também em 2019, no Congresso, 2020, no Congresso. Então, aqui está o Stefano, que fez a tradução para nós lá. Ele é italiano, mas ele morou no Brasil, no Rio de Janeiro. E lá nós conhecemos, então, a Associação Acamamã, que é onde ela faz a formação dela dos psicomotricistas lá. É essa casa aqui, ela mora em cima e embaixo é o estúdio que ela tem. Esse é o estúdio. Nós fizemos um trabalho muito interessante sobre a evolução do desenho infantil. Gente, fantástico trabalho com música, com movimento, um papel na parede, onde a gente foi rabiscando. Então, ela mostrou desde a garatuja até o desenvolvimento da escrita e da leitura através só do grafismo, do desenho na parede. Aí, ó. Então, esse é um trabalho fantástico. A gente visitou outros ambientes lá também, outras clínicas particulares e clínicas também que trabalham com a psicomotricidade aquática, que foi também bem interessante. Essa psicomotricidade aquática é atrás de um hotel, lá em Pádua. Essa é a piscina deles. Eles não deixaram a gente filmar as crianças, porque lá é proibido, eles não permitem. Então, a gente filmou o espaço, bateu foto do espaço. E na Itália, nós conhecemos também escolas municipais, que também tem uma boa condição de trabalho, um bom espaço, né? Materiais mais voltados para a dinâmica do Couturier, mas é muito interessante também. Demos palestras, como eu falei lá, e a última visita que eu vou apresentar isso aqui vai interessar a Gisele, ó, porque é um hospital com trabalho de psiquiatria. Então, nós assistimos o trabalho lá em Montevidéu de psiquiatria infantil com formação dos estagiários
na clínica desse centro hospitalar aí. E é um trabalho todo gratuito, pago pelo governo do Uruguai. Esse aqui é outra clínica também, esse aqui é outro hospital psiquiátrico também, ó. Nós visitamos 2 hospitais psiquiátricos lá também e uma escola também. Visitamos junto com a Tatiana, que é a supervisora do estágio clínico lá e escolar. Muito interessante. E, por final, eu assisti a uma palestra sobre psicomotricidade na neonatologia, com um trabalho com prematuros, sensacional, da Montserrat Riso também. Muito, muito bacana o trabalho dela. Gente, é isso. Então, estou muito satisfeito a gente estar conversando aqui, de poder deixar mais claro para vocês a nossa visão do pós-graduação e o que a gente quer fazer. A turma inicia agora 27 de março, se tudo correr bem, se a bandeira recuar de preta para, quem sabe, né, recue para laranja, vamos ver. E a gente inicia, então, no dia 27 de março. Aqui estão os nossos contatos, tá bom? E agora vou interromper a apresentação para a gente conversar assim, melhor, se enxergando, né? Viu, Gisele? O trabalho que eu assisti no Uruguai de psiquiatria, muito legal o trabalho que eles muito fazem lá também. interessante. Bem interessante também. Muito interessante, bem legal, Celso. Isso, bacana. Vamos ver então o que vocês gostariam de compreender melhor. Professor, vai. Desculpa, me atravessei. Pode ir? Pode falar. Depois vai, eu pergunto. Tá. Professora, eu queria ver se tu, dentro dessas viagens aí, eu sei que explorar a criança, ela pode ter qualquer idade, o corpo físico dela, né? E o corpo interior tem muito de coisa da criança para ser encontrado, né? Que eu acho que é muito legal essa questão da psicomotricidade, né? Talvez muitas doenças e muitas psicopatologias também se comunicam através desse corpo, né? Que escuta vozes, que vê vultos, né? Muito das experiências corporais também. A gente tem prática corporal aqui bastante, a gente tem yoga, meditação, a gente tem uma academia aqui dentro da psiquiatria, sabe? E eu queria ver se dentro das suas... eu imagino, assim, e fiquei viajando, assim, ter um espaço apropriado para poder fazer essas práticas com tapete. Eu achei incrível, assim, né? Que seria uma coisa vivencial muito diferente aqui para os pacientes, né? Um trabalho bem diferenciado. Mas dentro dessas tuas viagens, tinha algum lugar com adultos, assim, tipo, uma psiquiatria de adultos que tem lá trabalhos de psicomotricidade para a gente, sei lá, para poder pesquisar? Tem. Gisele, no Uruguai, eles têm uma formação em gerontopsicomotricidade. Eles chamam de gerontopsicomotricidade, que é um trabalho voltado para idosos. Nós, aqui em Porto Alegre, fazemos a formação para trabalhar com adulto também. Claro que daí tu precisa passar primeiro pela formação inicial, porque é muito diferente. Vocês vão compreender isso depois que começarem a fazer a formação, vocês vão compreender isso. É muito diferente trabalhar com criança até por volta de 10, 11 anos, que a gente chama de pré-adolescente, 12 anos, sei lá, até por ali. Depois disso, é trabalho igual o trabalho com adulto, no sentido de que começa a explodir a sexualidade e a partir da explosão da sexualidade e do próprio tônus, que é diferente, o tônus de um adolescente, de um adulto, de um idoso, é um tônus diferenciado do tônus da criança, é um tônus mais forte, é uma tonicidade mais forte, e todo o envolvimento com a questão da sexualidade, da própria identificação como sujeito, tu tem que ter um preparo na formação. Cortou um pouco aqui para mim, professor. Oi? Cortou um pouco, não sei se para os outros. Ah, que pena. Cortou aí? Não? Foi só para a Gisele? Tá. Então, Gisele, nós temos a formação de adulto aqui também. Só que ela é diferente. Primeiro, tu tem que iniciar fazendo a formação para trabalhar com crianças e pré-adolescentes, para depois ir adiante na formação de adulto, entende? Porque é totalmente diferente. O tônus é diferente, entra a questão da sexualidade, que é muito diferente, muito. E aí não adianta dizer que, não, mas são crianças que têm uma deficiência, mas eles já têm a parte fisiológica e a parte de crescimento dos órgãos genitais já é diferenciada. Então, pode ser que o mental não acompanhe,
mas tudo isso influencia a questão do tônus, de toda a vivência que ele tem, entende? E aí tu precisa estar preparada para lidar com esse tônus, com essa presença de um adulto diante de ti. E é muito diferente. Por isso nós fazemos a formação de adulto. Nós estamos formando 2 formadores para adulto, para trabalhar com adultos agora. A Mariana e a Andréia, que já fizeram a formação na turma 1 e ingressaram para fazer a formação de adulto agora conosco também. Entende? Mas, olha, sou parceiro, sou teu parceiro aí, para pensar esse trabalho e montar uma estrutura legal de psicomotricidade dentro do hospital, porque é uma coisa que eu quero pesquisar. Por exemplo, eu tô com uma parceria com a Kinder, que trabalha, que é um centro muito diferencial aqui, com um trabalho de múltiplas deficiências aqui em Porto Alegre. É enorme a Kinder e já tem um nome há muito tempo aqui em Porto Alegre. E nós já temos a parceria com elas. Vocês vão fazer a formação pessoal lá na Kinder. É lá na Kinder que a gente faz a nossa formação pessoal. E nós estamos ajustando uma parceria para fazer pesquisa com bebês. Então, tá já quase saindo aí a nossa parceria, para fazer pesquisa com bebês. Nessa linha que a Lasnik trouxe. A Lasnik, ela entra numa atuação com o bebê muito corporal, porém, ela não é psicomotricista. Ela pode ter todo o conhecimento da psicanálise, de todo o respaldo teórico que ela tem, mas ela não é psicomotricista. Então, queira ou não, falta essa parte da decodificação. E a gente pode contribuir muito com isso. Tanto que ela não trabalha sozinha. A Lasnik não trabalha sozinha. Ela trabalha sempre com a sensório-motricidade do André Boulanger, que eu assisti, respeito, conheci o trabalho da Muriel e entendo que seja importante, porém eu penso que nós, psicomotricistas, podemos contribuir de uma forma mais ampla ainda. Então é esse tipo de pesquisa que eu quero realizar com a Kinder e com os alunos que se interessarem também entrar nessa pesquisa, que claro, vai ser de forma gratuita, não vai ter custo, porque a gente precisa de muitos pais para poder, né, validar uma pesquisa, muitos pais e muitas crianças. E sempre quando a gente fala de criança, tem que falar de pai. Toda terapia que se faz com criança, a família, no meu ponto de vista, a família tem que estar envolvida. Vocês deixam eu falar, eu falo horas aqui. Vai, Regina, tu queria perguntar, né? Não, eu queria perguntar um pouquinho sobre a estrutura das aulas, na verdade. Então, dia 27 de março, agora a gente começaria presencial, e daí o que é teórico seria online, isso? Isso, exatamente. E a supervisão da praxis também, a maioria vai ser online. Daí favorece para vocês não ter que estar a presença lá, entendeu? Você pode estar em casa, ou tá, né? Não, isso é bom, assim, essa questão. E já tem um calendário, assim, das aulas presenciais para a gente se organizar, claro. Enfim, nesse sentido? Claro, sim, tem, sim. Como que eu posso conseguir esse calendário? Nós já vamos... Primeiro, quem já fez a matrícula, quem já pagou a matrícula, vai ser colocado num grupo da turma, né? Vai ser colocado no grupo da turma. No grupo da turma, nós disponibilizamos todo o acesso ao cronograma. E a Evelise vai me ajudar nisso também. Qualquer questão que vocês tenham, a Evelise vai estar também disponível para conversar com vocês, esclarecimentos. Eu também estou à disposição. Eu sou um coordenador que não pode mandar o WhatsApp, não tem problema, desde que não seja no domingo, que é um momento de descanso, a gente está sempre à disposição para conversar com vocês aí. E a Evelise vai me auxiliar nessa parte mais administrativa também. A Evelise vai estar dando esse apoio aí, que vai fortalecer e vai deixar mais tranquilo toda essa função que vocês têm aí de questões, né, que são necessárias. Mais 2 dúvidas. Uma delas, a nossa prática em escolas, por exemplo, pode ser uma escola da nossa cidade. Claro, deve ser, sabe por quê? A gente sempre indica que seja da cidade e, de preferência, até que seja municipal ou estadual, porque são as crianças que mais precisam. Se a gente pensar numa escola particular, eles normalmente têm, né, educador físico, aula de música, aula de tudo quanto é coisa, laboratório, às vezes tem até psicomotricista. Então, na escola estadual e municipal, dificilmente vai ter. Então, a gente até prefere que vocês façam um trabalho
nessas escolas. Mas fica aberto, se vocês tiverem algum contato de uma escolinha, a gente tem uma carta de apresentação, a carta é assinada por mim e pelos supervisores, então vocês não vão chegar lá de mão abanando, eu sou psicomotor. Não, está tudo organizado, né, com credencial direitinho, apresenta a carta, conversa com a direção da escola. Nós nos disponibilizamos a dar uma palestra gratuita para todas as escolas que vocês entrarem. Por quê? Por 2 motivos básicos, né? A gente é bonzinho? Não, não tem nada de bonzinho. A gente quer fazer um trabalho consistente e de ampliação da psicomotricidade. Então, quando a gente dá uma palestra para uma escola, a escola compreende de uma forma diferenciada do que o aluno. O aluno recém está chegando, né? Ele não tem muito conhecimento, ele tem um conhecimento das aulas que vocês tiveram, mas é um trabalho diferenciado. Então, a gente dá a palestra para os professores, e isso também, para nós, é bom, porque os professores escutando são potenciais alunos do nosso pós-graduação. Então, a gente quer realmente expandir, ampliar e colocar uma psicomotricidade com consistência para as pessoas. Eu acho que até essa indicação, assim, no sentido, é porque não tem no mercado, né? Não tem quem trabalhe com psicomotricidade, é uma raridade, assim. Não tem. E a Unimed tá fazendo isso, não é porque ela é boazinha também, viu? Porque quando eles vêm fazer trabalho comigo, quando a Unimed encaminha para mim, ou o pai encaminha para mim via Unimed, ele me pergunta assim, tu poderia conseguir mais 2 psicomotricistas? Eu digo, como assim? Por quê? Não, que eu preciso um laudo, laudo, uma pesquisa de preços. Porque eles têm que ter 3 orçamentos, tu entende? Então, a Unimed não tem 3 orçamentos. A Unimed tem que pagar o psicomotricista que tem aí no mercado. Então, não é o menor preço, não interessa o preço, a Unimed tem que pagar. Então, eu tenho o meu preço, que não é o menor do mercado, não é o menor. Então, muitas vezes, os pais ficam assim, não, mas aí, então, não vou conseguir... Entende? Tem algum outro tipo de... Então, eles vão para um convênio. Então, o convênio, sim, consegue fazer isso. Consegue pagar o preço que tem que pagar e reembolsa os pais. Uma outra pergunta agora, Celso, em relação às nossas aulas ali. Tu falaste da formação clínica, né? Que aí a gente vai ter, então... mais 6 meses. Como é que funciona isso? Eu não entendi muito bem. É assim, a nossa formação, ela prepara para tu ser psicomotricista e de uma forma, assim, vamos dizer, ética, eu te diria, que nós formamos, ética, olha bem o que eu vou falar, de uma forma ética, tu é formado para trabalhar com crianças dentro da educação de 0, eu não diria, da educação infantil ao ensino fundamental, até por volta do 4º, 5º ano, tá? De forma ética, eu estou te falando. Mas tu, com o diploma na mão, de psicomotricista, tu fazes o que tu queres. Tu entende? Então, o que nós dizemos aqui? Que nós formamos para trabalhar com crianças de 4, de 3, de 4 até mais ou menos 10, 11 anos. Isso é o que nós dissemos. Se tu quer trabalhar na clínica, a minha indicação é que tu tem que fazer mais um semestre. Aí diz, mas mais um semestre, ter que botar o dinheiro do bolso, mais um semestre. Sim, porque nós não te garantimos que tu faça um trabalho adequado dentro dos conceitos essenciais para trabalhar na clínica com a formação que nós fizemos. Por quê? Porque tu vai trabalhar na educação, na escola, com umas 10, 12 crianças. E na clínica, tu vai trabalhar com 1, 2, 3 crianças no máximo na sessão. E aí eu te pergunto, tu acha que isso é mais fácil ou mais difícil? Trabalhar com 10 é mais fácil ou mais difícil de trabalhar com 1? Eu acredito que trabalhar com 1, porque com 10 até tu tem uma questão de modelo, né? Ser um pouco mais fácil, uma criança segue a outra, tem a questão da modelagem, e 1 eu acho que deve ser mais difícil do que trabalhar em grupo. Totalmente mais difícil.
E porque assim, ó, o que é o problema? Não é o problema com a criança. O problema é com o psicomotricista. O problema não é a criança. A criança vai brincar, gente. A criança vai brincar de qualquer jeito. Entende? Ela só não vai brincar se a gente amarrar ela. Se a gente punir a criança. Daí a criança não brinca. Se tu punir, se tu amarrar, ela não brinca. Mas o natural do ser humano e da criança é brincar. Por quê? Porque é assim que a criança aprende. Ela aprende brincando. Todas as células da criança estão prontas para descobrir, para interagir, para se movimentar. Então, quando tu tem 10 crianças numa aula, ou 12, é o que tu falou, vai ter a dinâmica, vai ter a movimentação. Então, mas só isso basta, então, para ser psicomotricista? Claro que não. Por isso, tu precisa fazer formação pessoal, prática supervisionada. Porque senão, eu faria jogo livre espontâneo e todo mundo está fazendo, estou fazendo psicomotricidade, porque muitos dizem isso, né? Eu sou educador físico e eu faço psicomotricidade com minhas crianças. Não, tu faz educação psicomotora, é diferente. Para tu fazer psicomotricidade, tu tem que ter conhecimento da linguagem não verbal e de como se decodifica a mensagem não verbal e como tu não é influenciado pelo desejo do outro. E aí é a grande diferença. Quando eu escrevi ali que o psicomotricista é parceiro simbólico da criança. Para tu ser parceiro simbólico de uma criança, tu tem que tentar compreender o que ela está fazendo e o que ela deseja fazer, sem precisar falar com ela. Olha a complexidade disso. Então, eu me comunico com uma criança e me comunico com vocês vão perceber isso numa sessão, quando a gente começar a fazer formação pessoal. Eu não preciso falar com vocês e eu me comunico com vocês. E eu consigo compreender o teu desejo. Por quê? Porque eu sou mágico? Não, porque eu percebo o olhar, o toque, o tônus muscular, a tua vocalização, porque a gente não precisa falar, mas eu posso rir, eu posso dizer fazer expressões pela mímica gestual do rosto. Tudo isso tu aprende a decodificar e aprende a te posicionar. Porque uma coisa, por exemplo, vamos falar com alguém que não conversou. Liliane, vamos falar contigo, Liliane. Vamos fazer uma interpretaçãozinha aqui. Abre teu microfone aí. Vamos conversar assim, tu vai me dizendo quais são as tuas sensações e como tu reagiria, tá? Tu tá parada aí, como tu tá assim, e eu vou pegar e vou chegar bem perto de ti, assim, ó, vou fazer assim com o meu rosto perto de ti. Qual a tua reação? Tua primeira reação, assim, se eu faço isso aqui. Daria um passo para trás. Isso. Daria um passo para trás. Isso é uma coisa natural. Da maioria de nós aqui faria isso. Por quê? Por que tu fez isso, Liliane? Deu um passo para trás. Eu acho que pelo instinto do medo, né? Eu não sei qual é o intuito dessa aproximação repentina, né? Isso. E aí tu já me sugestionou alguma coisa com a tua movimentação. Eu posso pensar assim, a Liliane me mostrou uma fragilidade dela. Ela recuou a uma ação minha. Entende? Porque eu só fiz um movimento assim para ti. Eu não fiz nada, não fiz isso, eu digo, agora eu te pego. Eu não fiz nada, só fiz assim para ti. Entendeu? Então, o psicomotricista, ele tem que compreender tudo isso. Se tu fizesse isso para mim, entre aspas, porque também não tem modelo, tá? Não tem uma maneira certa de se fazer, mas se a Liliane se aproximasse de mim, eu permaneceria aonde eu estou. E aí tu me pergunta, até quando? Até quando a Liliane entender que tem que ser assim? Por quê? Porque eu quero compreender o que a Liliane quer comigo. E se eu quero compreender e entrar na dinâmica do trabalho com a Liliane, eu tenho que aguardar todas essas aproximações. Claro, até o limite que eu suporto também, tu entende? Mas nós somos preparados, nós psicomotricistas, somos preparados para ir muito além do que as pessoas conseguem fazer. Então, eu vou dizer a você uma situação que me aconteceu na Espanha. Eu cheguei na Espanha e aí fui conhecer um ambiente lá, um professor, formador, estava lá na sessão, com uma outra formadora.
E eu fui conhecer o ambiente lá. Quando eu entrei na sala, eu entrei com o Aurélio e com o Cristiano, que estão de prova para falar para vocês depois se isso é verdade ou não. Eu entrei na sala e entrou o Cristiano e o Aurélio também junto atrás de mim. E esse professor fez exatamente isso que eu mostrei com a Liliane. Fez bem assim, ó, perto de mim. E eu fiquei parado. E ele veio e ficou assim, ó, raspando. Quase, não encostou o nariz em mim, mas ficou assim, nariz com nariz comigo. Eu não mexi um passo para trás. Isso quer dizer que eu sou arrogante, que eu sou petulante? Eu só quis mostrar para ele que eu tenho uma formação como psicomotricista e eu estou seguro do que eu estou fazendo. Eu não preciso recuar nada. Não estou dizendo, Viviane, que tu está insegura, tá? Não é isso. Vamos bem com calma nisso. Eu estou falando de formação e de como a gente se forma para suportar determinadas questões, tu entende? E ele parou na minha frente e disse assim, oi, tudo bom? Abriu um sorriso daí. Olá, como estás? E eu digo, bien, e tu? Tu entende? Claro que ele quis fazer um jogo comigo, uma brincadeira de psicomotricistas, tu entende? Uma brincadeirinha. E aí tá, beleza. Nos encontramos, nos abraçamos, beleza, então, tudo beleza, continuamos o papo. Isso acontece com as crianças na aula também. Por exemplo, tem uma criança que está encostada na parede. Vou tentar mostrar para vocês. Encostada na parede assim, ó. Emburrada assim. Encostada na parede emburrada. Encostada na parede. Não está nem sentada no chão, só está encostada na parede. Jaqueline, como tu abordaria essa criança? Abre o microfone, não dá para escutar. Não dá para abrir? Ah, deu. Eu acho que eu tentaria me aproximar, ficar mais ou menos da mesma altura e fazer questionamentos de por que ela estaria, né, na parede, né, se ela estaria brava, talvez nesse sentido, assim. Tá, mas vou complementar agora essa visão aí. Vamos lá. Tu tá numa sessão de psicomotricidade com crianças. Não é só ela que está na sessão, tá? Então tem mais umas outras crianças brincando e só ela saiu e foi ali pro canto, se encostou na parede. Então, tu faria isso também? Chegaria perto e perguntaria para ela. Tu chegaria de frente com ela, de lado? Como é que tu chegaria? Acho que eu chegaria de frente. De frente. Tá. Se ela tá de frente para ti, mas está com a cabeça para baixo, o que tu faria? É que eu tentaria, acho que também entender qual é o contexto dela ter ido para a parede, né? Do nada. Ela pegou, saiu e foi para lá para a parede. Do nada. Complicado, né? Então, como psicomotricista, a gente aprende algumas estratégias para lidar com essas questões. Eu tenho até uma situação exatamente parecida com essa, com foto, mas não vou mostrar para vocês agora porque não vai dar tempo. Mas assim, pensa aí no seguinte. A criança saiu porque saiu, não foi porque ela brigou por nada. Tu tá ali porque tu tá ali brincando com todo mundo, né? Daqui a pouco uma criança saiu para lá. Por que será que ela saiu? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é, por exemplo, se é uma brincadeira com bolas, tu faz uma bola rolar sem querer, rolar a bola para o lado dela. Aí a bola rolou para o lado dela e vamos dizer que seja... Poliana, tu que é essa criança aí. Pode ser, Poliana? O que tu faria se uma bola rolou para perto de ti e tu tá emburrada, foi para a parede, tá? A bola rolou para perto de ti, o que tu faz? Poliana, abre o microfone. Ah, sim. Se eu fosse a criança e a tá bola... emburrada e ficou na parede. Aí tu viu uma bola vindo para ti, o que tu faria? Olha, eu, do meu jeito, eu não me importaria, deixaria lá a bola. Não pegava a bola, ficava emburrada no canto. Tá, beleza. Não. Priscila, agora a pergunta para ti. O que tu faria, Priscila? A mesma situação. Tu tá emburrada, foi para a parede, e aí tu viu uma bola. Qual é a cor de bola que tu gosta? Priscila, abre o microfone. Qual é a cor de bola? Azul. Essa bola azul começou a rolar e foi pro teu lado ali. Pertinho de ti. O que tu faz? Eu ia pegar ela e ia jogar de volta. Ah, viu só? Nós estamos num grupo aqui com pessoas diferentes e cada uma tem uma reação diferente. Quer dizer que uma é melhor que a outra? Não. Quer dizer que a gente tem que tentar entender por que aquela criança foi
para a parede. A Priscila pega a bola. Se ela pega a bola e me manda de volta, o que eu faço? O que eu faço? Brinca com ela, devolve a bola. Devolve a bola para ela e daqui a pouco cria uma relação e daqui a pouco ela brinca de volta, né? Com a Poliana não deu certo a bola. Sabe o que eu vou fazer? Poliana, tu tá emburrada, encostada assim, ó. Encostada assim na parede, tá? Uhum. Aí o que eu vou fazer? Imagina e me diz o que tu faria. Eu vou na tua direção, eu tô indo na tua direção, mas eu não vou nem te olhar. Eu vou na tua direção, passo pela tua frente, me encosto do teu lado, sem encostar em ti. Me encosto do teu lado e fico na mesma posição que tu, assim. Tu vai olhar para mim ou não? Vou, eu vou. Vai olhar para mim. Entendeu? O que eu fiz? Eu fiz aquilo que a gente fala na psicologia, jogo não verbal, linguagem não verbal. Eu não conversei com a Poliana. Eu só fui até ali e passei na frente dela. O que significa eu passar na frente dela? Que ela me enxergue. Eu quero que ela me enxergue. Ela está enxergando quem? O adulto da sessão. O adulto da sessão, entende? Então, ela me enxergando, ela vai... O adulto normalmente é a referência, né? Normalmente é a referência. Então, se eu fico do lado dela imitando ela, significa que eu quero manter relação com ela. Se vocês veem duas crianças pequenininhas, de 2 aninhos, tá? Uma criança pequenininha de 2 aninhos. Uma vem para a outra e fala assim, hã? O que a outra faz? Hã, também. E aí uma começa a correr, o que a outra faz? Corre atrás. Isso é uma base da psicomotricidade. A imitação é uma das bases da psicomotricidade. Então, eu imitei a Poliana, ela olhou para mim, quando ela olhou para mim, eu pego e olho para ela também. E dou uma risada. Ou faço, sei lá o quê, uma careta. Ou não faço nada, só olho para ela. Eu não sei o que ela vai fazer, mas a partir daí, a partir desse jogo não verbal, dessa comunicação não verbal, é que nós vamos entrar e fazer a dinâmica de todo o trabalho. Então, é isso que a gente vai fazer com que vocês aprendam a lidar com esse corpo em movimento, entrar na decodificação, na escuta, o não verbal, tudo isso vai ser desenvolvido. Bom. E aí, por isso que é diferente. Diferente trabalhar na escola e trabalhar na clínica, porque na clínica é uma criança. E uma criança significa não tem dinâmica. Entre aspas, não tem dinâmica. É tu com ela. O que tu fizer, ela vai atender ou não. E é ali. Tu imagina trabalhar com uma criança que tem o transtorno do espectro autista e ela não fala. E ela se morde. E ela bate com a cabeça na parede. Ou se ela não se morde, não bate com a cabeça na parede, ela só fica olhando pro nada. E tu tá na sala com ela. Durante a nossa formação, nós não temos condições de dar conta disso. Por isso, precisa um semestre a mais. Tu entende? Porque aí vocês vão fazer uma supervisão do estágio com uma criança. Nós solicitamos 2, tá? Com 2 crianças. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão filmar a sessão com essas 2 crianças e vão fazer a interação. A partir dali, o filme vem para mim, porque sou eu que faço supervisão clínica. É comigo a supervisão clínica. Então, eu vou fazer a supervisão clínica de vocês e vamos orientando. Olha só, por que tu fez isso e não fez aquilo? Quer ver? Eu vou contar uma situação que aconteceu numa supervisão clínica com a Michele, uma das nossas alunas, que agora a Michele, ela se formou e ela é minha parceira no meu trabalho clínico. Ela trabalha comigo, a Michele. Então, a Michele estava sentada no tapete e uma das crianças veio e sentou na frente dela, assim, ó, bem na frente dela, no chão, na frente dela, tá? Imagina, uma criança vem aqui, sei lá, a criança veio, pá, pum, sentou bem assim na minha frente, pá, aqui na minha frente. E aí, ela começou a criança começou a fazer um movimento assim, ó, com a Michele. A criança começou a fazer esse movimento com a Michele e a Michele pegou ela e começou a fazer um movimento com ela.
Daqui a pouco a criança pegou, fez assim com a cabeça e começou a fazer assim com a Michelle. E ficou ali. Mas tinha uma outra criança na sessão. E a outra criança ficou lá sozinha, brincando. Daí eu peguei e perguntei para a Michelle assim, Michelle, o que está acontecendo agora aqui? Ah, eu tô brincando com ele, eu tô fazendo um balanceio com ele, e estou me relacionando com ele para que ele, né, possa se sentir também acolhido. Daí eu disse assim para ela, Michelle, tu tá conduzindo, é ele que está conduzindo, tu está sendo dominada, ele que está te dominando. Como é que é? O que está acontecendo aí? Ela pensou assim, não, eu estou dominando ele, porque eu estou segurando ele. Eu estou, né? Eu estou abraçando ele, eu estou fazendo... eu que estou sob domínio. O que vocês acham? Quem está dominando quem aí? A Michelle que está conduzindo ou é o menino que está conduzindo? Eu acho que é o menino, mas a intenção dela é copiar o que ele está fazendo para tentar gerar ali uma relação. Acho que esse foi o pensamento dela, mas acredito que foi ele que trouxe esse modelo de se movimentar e ela copiou, então ele que dominou. E por que ele está dominando? Porque ele está na frente. Isso. Como que ela vai sair dali sem passar por ele? Então, são situações que são simples, mas ao mesmo tempo tu tem que cuidar do que está acontecendo e através da supervisão tu consegue perceber isso. Porque existiu uma outra criança, por que aquele ali sentou e dominou totalmente ela? Ele dominou ela. Ele pegou exclusividade com ela. Mas e a outra criança na sessão? Tu entende? Então, as coisas parecem que são simples. Ah, eu estou com ele aqui no meu colo, estamos mantendo uma relação. Não! Ele está te dominando totalmente. Tu está sob o controle dele. Sob o controle dele. Tá, mas aí a diferença é você trouxe esse exemplo, né, dessa criança que fez isso, e o exemplo que você deu agora comigo, que se fosse eu ficasse num canto emburrado, você vai lá e me imita, no caso, a imitação você fez, você me imitou, mas você que dominou porque você que fez. Você que me imitou, e sua intenção foi me imitar para poder ter a relação? Qual é a diferença do primeiro exemplo? Você me imitou, e a segunda, que foi a intenção da terapeuta, imitar a criança que estava na frente dela para gerar uma relação. Qual é a diferença? É assim, existem conteúdos, tá, dentro da psicomotricidade que vocês vão aprender. Dominação, domesticação, são conteúdos diferentes. No caso ali desse menino, era uma dominação. Ele estava na frente dela, dominando toda a situação. Né? No caso que eu fiz contigo, foi uma imitação, é um pressuposto, imitação. Imitação não tem, na verdade não tem, ali naquele primeiro momento, não tem quem domine. O domínio vai ser depois, por exemplo. Vamos lá, eu te imitei, né? Vamos continuar nossa raciocínio lá. Eu te imitei e olhei para ti. O que tu vai fazer? Olhar. Tá, tu olhou. Tá, e o que tu vai fazer depois? Aí, no caso, eu vou ver se você... eu vou continuar emburrada, mas eu vou olhar. E você, se você tentar interagir mais comigo, aí sim eu vou me abrir mais. Tá, e se eu começar a ir um pouquinho mais para perto de ti, assim, e encostar no teu corpo, o que tu faz? Eu vou sair de perto de um pouquinho. E eu continuo, o que tu faz? Eu acredito que eu ia sair de perto. E pela parede, aconteceu comigo isso, exatamente o que tu está dizendo. Uma criança fez exatamente isso. Ela foi pela parede, eu fui pela parede com ela, fui pela parede, nós começamos a dar volta pela parede na sala, e daqui a pouco ela começou a correr, eu comecei a correr atrás dela. Pronto, voltou a dinâmica. Voltou a dinâmica. O problema é a criança se ficar introjetada nas suas questões, entende? Claro, se fosse alguma coisa séria, se fosse uma coisa séria que aconteceu com ela, ela não entraria na brincadeira comigo, entendeu? E eu tenho que respeitar. Mas ela entrou na brincadeira. Pronto, acabou. Já estamos lá brincando de novo. Entende? Então, isso foi a base foi a imitação. É diferente dessa. Porque eu até posso permitir que uma criança me domine, mas eu tenho que ter uma intenção. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo isso. Eu posso permitir que uma criança me domine. Não tem problema nenhum.
Por exemplo, uma criança que não consegue se expressar, que não consegue falar. É importante que ela domine o adulto, que ela possa colocar o seu desejo sobre o desejo do adulto, porque ela começa então a também se perceber melhor e aí busca a autonomia e aí ela fala. No livro eu descrevo isso, no livro Silêncio da Criança eu descrevo isso. A partir do momento que a criança disse não, ela começou a falar outras palavras e assim por diante. Gente, mas aí como seria? Que horas são agora? Estou perdidaço no horário. 4h22. 4h22, Celso. Passamos do horário, né? Vamos lá, encerrando então, fechando. Vai, pode falar, Poliana. Não, aí no caso, como que ela deveria agir, essa moça que acabou na intenção dela de imitar a criança para tentar ter uma interação, qual que seria o que ela teria que fazer? Aqui, o menino sentou na frente? Isso. Uhum. É assim, não existe o que fazer. Nós não tem um protocolo, faz isso, faz aquilo outro. Mas assim, tem que entender por que essa criança dominou ela e por que ficou por tanto tempo ali dominando. É isso a questão. É essa a questão. Entende? Por que tanto tempo e por que com ela? Porque ela deixou acontecer isso. Por isso a supervisão serve para te fazer pensar sobre isso e a partir do momento criar essa dinâmica diferenciada. Porque ela poderia, de repente, começar a fazer cosquinha nele. E aí parte para uma brincadeira de cosquinha. Tu entende? É porque ela permitiu isso. E aí, sabe o que aconteceu? Ela percebeu na formação pessoal, então, prática supervisionada, formação pessoal e teoria, e parte teórica. Essa tríade que forma o psicomotricista. Na formação pessoal, que é o autoconhecimento, né, nas vivências, ela percebe que tem questões de dependência, a questão de autonomia dela própria, adulto dela, né, com essas questões aí relacionadas com aceitação, outras coisas, entende? Que faz com que ela fique naquela dependência dessa relação aí. Momentânea, mas tem questões aí, entende? Cada um de nós tem questões. Isso é a formação pessoal que vai te ajudar a trabalhar. Beleza, gente? Bora fazer o pós, então, agora. Convidem as pessoas, divulguem. Vamos iniciar aí, dia 27 de março. Nós vamos ver se a gente vai dar mais um prazo. Fala, Liliane. Bem rapidinho, assim. Eu fiquei com dúvida em relação à questão prática, tá? O estágio, né? Nem no meu caso, eu trabalho de carteira assinada durante o dia, enfim, à noite que atuo na clínica. Essas práticas, ela tem um tempo específico ou é uma atividade prática de um dia numa escola, de um turno, né? Não, ela tem que ter uma sequência, tá? Ela tem que ser durante um semestre ou durante um quadrimestre, vai depender aí da organização do cronograma. Então tem que ser uma turma regular. Por exemplo, tu pode fazer, por exemplo, na Kinder, se tu quiser. Fazer num sábado, por exemplo, se tu não pode durante a semana, né? Mas tem que ter um horário para fazer o estágio, a supervisão do estágio. É 1 hora. Tá. Mas a questão prática com as crianças, né? Essa questão prática. Ah, tá. Entendi. Que pode ser no final de semana, pode ser no final de tarde. Daí, bom, tu teria que achar uma brecha no teu horário para poder fazer essa atividade. Pode ser numa escolinha, pode ser numa escola municipal. Aí a gente tem algumas indicações para fazer de algumas escolas que a gente já tem parceria, né? Entendi. Perfeito. Professor, uma última pergunta. Quantos encontros de formação pessoal são? Normalmente são 10 módulos. Desses 16 que a gente vai fazer, entre teoria, supervisão de estágio e prática supervisionada. Formação pessoal, teoria e prática supervisionada vai dar mais ou menos de 9 a 10 sábados. Vai ser sempre sábado, viu? Formação pessoal presencial é só sábado, não é sexta-feira. Sexta-feira é outras coisas. Né? Tá, então são 10 sábados que teria que ter disponibilidade presencial, isso? Isso. Durante cada mês, um sábado.
Certo, obrigada. Daí o calendário Eu te envio. Assim que tu entrar no grupo ali, eu já te mando. Tá, eu já fiz a minha matrícula. Ah, Obrigada. legal. Show de bola. Então tá, gente. Agradeço a presença de vocês. Evelise, obrigado por estar aí com a gente. Qualquer Obrigada, coisa... eu espero Clara, todos valeu, vocês. Clara. Como é que tá no Rio de Janeiro aí a movimentação? Eu Essa entrei em pandemia. contato com aquelas 3 meninas, né? Estou aguardando aí um retorno. Ah, legal. Tá bom. Vamos ver se a gente consegue iniciar, então, aí no dia 27 de março, também no Rio de Janeiro. Não sei se vai dar. Se não der, a gente transfere para setembro, a nossa ideia daí, claro. Iniciar em setembro aí. Porque eles ainda não abriram espaço, não, para... Né? Pela ainda pandemia tá tá bem complicado. Aí no Rio de Janeiro tá muito complicado, né? É verdade. Então tá, Professor, gente. Oi, Priscila. só uma perguntinha rápida. Uhum. Tem previsão de abertura para essa turma de Garopaba? A gente também está com essa ideia de iniciar em março, tá? Nós temos lá, eu acho que não tem poucos lá inscritos, acho que tem uns 7 lá. Não tem, precisamos de 20 no mínimo para iniciar. Uhum. Então, mas assim, ó, deixa teu WhatsApp aí no grupo, no bate-papo, escreve teu WhatsApp que a Evelise vai pegar. Até vocês todas podem, por favor, botar o nome de vocês completos aí no bate-papo e botar o WhatsApp também, que daí a Evelise, eu posso botar vocês no grupo de estudos, que é gratuito, grupos de estudos gratuitos a gente tem, e também a gente manda as informações por ali, né? Daí a Evelise pode também entrar em contato com vocês e mandar mais informações quando tiver congresso, jornada, tá? Ó, a Priscila já botou ali, ó. Então, botem isso, o prefixo também, para a gente saber se é de Porto Alegre, de onde é que é. Regina, nós já temos, tá. Então, tá, gente. Muito obrigado, hein? Prazer conhecer todos vocês. E dia 27 nos encontramos presencialmente, se Deus quiser. De preferência vacinados, que eu acho bem complicado, mas daqui a pouco. Se não der, vamos com máscara N95. Aí nós vamos fazer um trabalho em distanciamento mesmo, de movimentação. É bem legal. Vocês vão gostar. Tá bom? Então, tchau, prazer. Tudo de bom. Tchau, prazer.